Bom dia, pessoal, aqui é o comandante Roberto, com a nossa 7ª aula, videoaula, sobre o curso nosso de navegação, tá ok? E essa 7ª aula aqui, como vocês podem ver, versa sobre os passos a seguir na execução de uma navegação. O que quer dizer isso? Quando eu vou viajar, terráqueo vai viajar, eu vou sair no carnaval, por exemplo. O que é que eu faço? Eu separo a minha bagagem, eu vejo primeiro para onde que eu vou. Poxa, eu vou daqui, digamos, para Fortaleza, eu vou daqui para Salvador. Quanto é que eu vou gastar de gasolina? O que é que eu preciso? Eu vou levar fantasias para a festa? Não, eu vou levar roupa social e por aí vai. Água, alguma alimentação para fazer um lanche. Onde que é que eu vou parar? Quanto tempo eu vou levar até lá? A mesma coisa em relação a uma aventura marítima. Quando o comandante sai com a sua tripulação de um porto, independente da distância ou do tempo que ele vai levar para chegar no outro, ele tem que seguir esses passos que nós vamos mostrar aqui. Logicamente, tem certas situações que, de modo fortuito, você tem que agir mais profundamente, com mais cautela. Só que isso é a prática que vai te ensinar, tá ok? Então, venha comigo. Na sequência de operação na navegação, o primeiro passo que tem é planejar, preparar e traçar a derrota. Tá? A palavra derrota, que eu saiba, ela vem do inglês derroting. Não é derrotar, derroting é você prosseguir, você percorrer uma rota, um caminho. Mas a derrota em inglês, tecnicamente, é conhecida pelo termo passage plan. Plano de passagem significa plano de viagem. Então eu vou planejar, preparar e traçar a derrota. Principalmente se é para um porto que eu vou me dirigir que eu nunca fui. Eu vou pela primeira vez. Quando é um porto, entre aspas, desconhecido, a gente fala com alguns colegas de profissão, telefona hoje com a facilidade da internet. Você pergunta, vem cá, como é a entrada do canal X? Eu estou saindo daqui de tal lugar, eu vou em ortodromia ou vou em luxodromia? O que é que você acha? Então eu vou planejando. Depois que eu planejo isso daí tudo, como é que eu vou fazer lá? Eu tenho que preparar e traçar a minha rota. A maioria dos comandantes, ou pelo menos eu fazia assim. Eu pegava as cartas, marcava waypoints. Waypoints, na verdade, são apenas pontos que você vai plotar na sua carta de navegação, que são os pontos que a gente chama de waypoints, são pontos de mudança de rota. Quando você sai da sua casa, você mora num condomínio, você dirige o teu carro cerca de 500 metros, quando chegar lá você está na rua principal, dobra à direita, caminha mais, vai uns 3 minutos, pega a rodovia que passa na frente do teu condomínio e por aí vai. O comandante hoje tem os que traçam. Além de colocar lá os pontos, plotar os pontos na carta, ele puxa os rumos. A gente vai ver uma aula prática dessa. Eu vou preparar, tá ok? E aí, quando ele tem um staff, ele tem uma equipe boa, ele simplesmente chama o piloto e fala, olha, esses pontos que tem aqui assim, eu quero que você siga, traça os rumos, me diz qual é o rumo que eu vou tomar, pega a distância de cada um e usa uma marcha média. O comandante atribui uma marcha média, digamos, 15 nós. Não existe quilômetro por hora no mar. São 15 nós. Um nó significa uma milha náutica, que equivale a 1.852 metros. Então é preparado tudo e é traçada a derrota, tá? O segundo, a gente vai selecionar as cartas náuticas e as publicações que são necessárias. Quando você tem dúvida, às vezes a gente viaja tanto naquela rota que a gente já conhece, as cartas já ficam todas separadas. Nos navios mercantes, principalmente, a gente tem um portfólio. O portfólio é uma espécie de um armário,
tá? Que tem uma espécie de uns cabides, sobre os quais você pega as cartas de uma rota e pendura ali, como se você fosse colocando, né, dobrando uma folha de papel e colocando com a outra, tá ok? Ele separa as cartas náuticas. Se ele tiver dúvida em alguma ou ele quiser completar o número de cartas que vão ser usadas, ele vai lá no catálogo de cartas, nacionais ou internacionais. Ah, no Brasil eu vou nas nacionais. Junto a essas cartas, ele precisa pegar as publicações necessárias. Veja bem, essa videoaula hoje é somente para falar sobre todo esse planejamento. Num próximo vídeo, eu vou pegar a carta, tá? Vou pegar a régua paralela, traçar em cima, mostrar como faz e também falar sobre as publicações. Quais são as publicações que a gente usa? A gente usa a tábua de distâncias. A gente não chama tabela, a gente chama tábua em navegação, é table. Distant tables. A gente usa a tábua ou lista de faróis. A gente usa o RIPIAN, Regulamento Internacional para Evitar Abarroamento no Mar. Tem cartas que o comandante vai ver um símbolo que ele não conhece ainda ou ele não lembra, ou o navegador, não propriamente o comandante. Então ele pega todas as publicações necessárias. Tá? O roteiro, no caso o roteiro brasileiro, o que é o roteiro brasileiro? É uma publicação que é como se ele falasse do relevo e do cenário que você vai encontrar. Então, se você estiver chegando num porto ou perdido, digamos assim, você chega num lugar, você pegando esse roteiro, ele vai lhe dizer, olha, você está na costa do Amapá, olha, você está chegando na costa de Salvador, no rumo tal, na distância tal, você vai encontrar isso, isso e aquilo. Então, eu seleciono cartas e publicações. Prosseguindo. Ele averigua as cartas e as publicações para saber se elas estão atualizadas ou então corrigidas. Porque muitas publicações, elas têm que ser corrigidas mensalmente, ou então semanalmente ou quinzenalmente. Para saber se a tua carta está atualizada, vocês vão ver que quando você pega uma carta náutica, você vai lá na base dela, lá embaixo, né? E aí você olha no canto esquerdo, tá? Você olha no canto esquerdo inferior e vai estar escrito assim, espaço para pequenas correções. Você viu, essa daqui foi atualizada, está aqui o aviso aos navegantes X, é dessa semana, desse ano, desse mês, tal. Da mesma coisa as publicações. Quem corrige as cartas e as publicações é um oficial de náutica, logicamente. E geralmente esse oficial é o primeiro oficial que tem no navio, ok? Depois eu vou fazer um estudo detalhado da área que eu vou navegar. Eu pego uma carta geral, pego uma carta piloto chamada Pilot Chart. A Pilot Chart, que é a carta piloto que eu citei num vídeo aí sobre mapas e cartas, ela mostra a direção, a velocidade aproximada de ventos e correntes que tem nos oceanos, e ela é mensal. Então eu pego aquilo ali, fico estudando detalhadamente para saber onde que tem área mais rasa, onde que tem mais profunda, aonde que tem algum perigo isolado, tá ok? De modo geral eu faço isso. Então eu vou fazer esse estudo. Depois eu vou fazer o traçado geral da derrota nas cartas em uso. Esse traçado geral, como eu disse logo no início dessa videoaula aqui, tem comandantes que preferem eles fazer. Mas, via de regra, quando a gente tem um oficial de navegação safo, na gíria, é aquela pessoa, aquele profissional que ele é, entre aspas, desenrolado. Ele é efetivo e ele é eficaz. E ele é competente. Eu falei sobre efetividade no áudio aí, no vídeo aí. Eficiência, eficácia, efetividade, habilidade e competência. Quando ele é competente de verdade, a gente deixa tudo com ele. O comandante sabe que pode subir a ponte de comando em qualquer momento da derrota. Tudo vai estar tranquilo na navegação. Então, de modo geral, a gente faz ou ele faz,
ou pessoa encarregada faz o traçado geral nas cartas que ele vai usar, tá ok? Esse traçado que ele faz se resume em traçar os rumos, tá? Colocar sobre a linha do rumo que ele traçou lá, qual é o rumo verdadeiro que ele vai usar e a velocidade média. Se durante a derrota ele descobrir uma velocidade diferente, maior ou menor, ele vai lá e altera aquela velocidade na carta. Depois, ele vai ter que se ater aos boletins e relatórios a serem enviados. Toda embarcação no mundo, principalmente as mercantes, porque também tem de recreio, mas vamos falar já diretamente as mercantes. Quando ela sai e durante a viagem, a derrota, a aventura marítima, nós temos que enviar boletins e fazer relatórios e mandar. Boletins e relatórios vão tanto para a nossa empresa como vão para a Marinha, para a parte da DHN, por exemplo, para o pessoal do Sistram. O Sistram é o Sistema do Tráfego Marítimo Brasileiro, tá ok? E aí, esses boletins, eles vão dizendo o que está acontecendo ou que eu estou cumprindo o que eu dizia que eu ia fazer. Eu tenho que falar para a Marinha de Guerra o dia que eu estou saindo, a hora, o primeiro waypoint, a primeira mudança que eu vou ter, qual vai ser o meu ETA nesse ponto de mudança, qual é o rumo que eu vou passar a navegar e vou alterando o meu ETA para o porto principal. Relatórios tem principalmente para a empresa, mas os boletins vão muito para a Marinha, que trata da parte da navegação, seguindo, obtendo dados de você, tá ok? Do seu navio. Eu tenho que registrar rumos e velocidades. A cada pernada é o que eu navego entre um waypoint e outro. Vamos supor que para eu chegar em São Luís do Maranhão, eu saio de Belém. Eu vou dar um valor aleatório aqui. Eu vou navegar em 10 rumos para chegar lá, saindo de Belém do Pará. Quando eu saio do primeiro waypoint em Belém do Pará e chego no segundo, eu registro aquele rumo e eu coloco a velocidade média que eu levei ali. Eu vejo o tempo, vejo o espaço que eu naveguei e tenho uma velocidade. E assim eu vou registrando. Da mesma forma que eu vou colocar no bandalho. O bandalho é um livro de registro no qual o navegador ele registra tudo o que acontece dentro do quarto de serviço. Um quarto de serviço a bordo, geralmente ele dura 4 horas. Você trabalha 4 horas e folga 8. Então, durante os 4, por exemplo, um primeiro oficial ele entra 8 horas da manhã de serviço e sai meio-dia. Então, ele vai registrar tudo. Entre outros dados, ele vai dizer quais são os rumos e velocidades que ele está seguindo. Nós vamos fixar a velocidade média a navegar e calcular o ETA. Tá? Quem fixa essa velocidade é o comandante. O piloto pergunta para ele, o oficial comandante, eu vou completar o ETA, eu vou calcular o ETA. ETA em inglês significa Estimated Time of Arrival. Pessoal, tudo que eu puder passar, eu vou passar. Eu estou aqui, já estou pensando sobre uma videoaula sobre siglas que vocês precisam conhecer. Quem não conhece, quem sabe não lembra, vai rever. Então o comandante chega e fala para o oficial dele, diz assim, olha, eu vou sair do Rio de Janeiro para Salvador. O oficial pergunta, comandante, qual é a velocidade média que eu traço, que eu calculo tudo para descobrir o ETA, a hora estimada de chegada. Ele vai dizer, faz aí 15,5 nós, 15,5, tá? Milhas por hora. Isso dá aproximadamente, eu vou estar aqui, próximo de 29, 30 km por hora. Tá? Já que uma milha náutica é 1.852 metros, eu sempre jogo para 2 km. Então eu fixo a velocidade e faço o cálculo do meu ETA. Tá? Próximo. Eu vou determinar as posições do navio. Depois que eu desatraquei, que iniciou verdadeiramente a minha derrota, a minha aventura marítima, eu vou começar a determinar posições na carta. Essas posições, elas podem ser baseadas em pontos, em observações verdadeiras ou então estimadas. É como eu vou sair de carro, eu vou viajar de carro para ir para uma cidade, e eu digo, bem, eu vou numa velocidade média de 80 km por hora. Então, se tem 100 km lá,
eu já sei que eu vou levar numa média de, eu vou chutar aqui, 9 horas. Se eu vou fazer 80 por hora, não, perdão, se eu vou fazer 80 por hora, né, e são 100 quilômetros, eu vou a 80 quilômetros, eu vou levar 1 hora e tal. E por aí vai, né? Então eu determino essas posições do navio. Eu vou plotando na carta, fazendo observações, fazendo marcações, que é observar pontos de terra, tá bom? Por aí vai. E pode ser também observações astronômicas, usando astros para plotar isso. Próximo, prever posições do navio na navegação estimada. Quando eu não vejo terra, quando eu não tenho nada, eu estou na carta sobre o rumo. Então eu digo, bem, se eu sair essa hora, a minha velocidade aproximada aqui pelo meu odômetro é o aparelho que dá velocidade do navio, ele mostra lá, como se fosse um velocímetro. E aí, bem, eu naveguei tantas horas com essa velocidade, então eu estou aqui. Eu vou lá e vou prever as posições e vou colocando os pontos para chegar ali. Essa navegação é conhecida como navegação estimada. Próximo. Eu vou comparar as posições estimadas com as encontradas no mesmo instante. Quando eu cheguei num ponto de mudança de rumo que eu estaria ali, por exemplo, eu diria que estaria ali 12 horas. Quando eu fiz um cálculo e eu descobri uma posição verdadeira, eram 11h50 da manhã, então eu cheguei adiantado 10 minutos. Isso quer dizer, logicamente, que eu vou chegar mais cedo no meu porto de destino. Então eu comparo as posições só, para descobrir o ETA também. Depois eu determino os elementos da corrente atuante. Entre outras coisas, a gente tem que saber quais são as correntes que vão atuar no nosso caminho. Isso a gente faz logo de cara quando vai começar a navegação, mas muitas vezes a gente vai corrigindo. De repente aparece uma corrente fortuita, porque o mar, a natureza são muito fortuitos, e começa a dar caimento no teu navio. O que é caimento? É o vento e ou as correntes jogarem o seu navio para um bordo ou para o outro fora da rota. E aí eu tenho que saber qual é a corrente que está atuando ali. Ela é eólica, que ela é de vento, ela é a corrente de água submarina. Quando eu descubro aquilo, eu faço um cálculo para dar um abatimento, para trazer o meu navio no rumo. Então eu tenho que determinar esses elementos, tá? Eu tenho que ir corrigindo o rumo e a velocidade no prosseguimento da viagem. O navio, a gente costuma dizer, você vai ouvir, se você for para a marinha, ou você já é aluno de navegação, mas ainda vai fazer estágio, a gente vai corrigir o rumo e a velocidade. Quando eu estou no navio, eu corrijo o rumo de acordo com o que eu vou encontrando. Eu vou plotando a minha posição na carta. Eu vejo que eu estou fora, eu altero o meu rumo. Eu caí muito para boreste, para a direita do rumo. Então eu jogo a proa um pouco para bombordo, assim, mentalmente, só observando na carta e trago. Outras vezes não, eu tenho que plotar e resolver um triângulo cinemático, que é um triângulo de deriva, que vocês vão ver futuramente esse cálculo. A resultante dele diz qual é o rumo que eu tenho que alterar, qual o valor que eu tenho que mudar para trazer ou para levar o meu navio para o ponto que eu quero. Tá ok? Da mesma forma a velocidade. Num navio, para você corrigir a velocidade, se você quiser alterar a velocidade da tua máquina, não é tão simples assim. Se for no navio, você precisa usar de 30 a 40 minutos. Você vai avisar a máquina e dizer, olha, por exemplo, quando nós vamos receber um prático, a gente vai chegar num porto. Então o oficial de serviço lá na ponte de comando, no passadiço, ele liga para a máquina, tá? E fala lá para o pessoal da máquina, pessoal, daqui a 1h30 eu estarei recebendo o prático. O que é que o oficial faz? Ele vai fazer uma operação de cambagem de óleo. Ele vai parar de fornecer para a máquina, para o motor do navio, o óleo pesado que ele está usando, e ele faz uma manobra que ele para com esse óleo pesado e joga óleo diesel, que é mais leve. Porque com óleo diesel ele pode mexer na velocidade do navio o momento que ele quiser. É como num carro que eu passo marcha.
Se eu não cambar do óleo diesel mais fino para o óleo pesado e deixar o óleo pesado lá, esse óleo pode endurecer, ele pode trancar a máquina, tá ok? Então eu vou corrigindo o rumo e a velocidade eu consigo mudar assim. No offshore, com rebocadores é diferente. Num rebocador você muda a hora, você muda a velocidade a hora que você quiser. Você altera, que é a grande vantagem. Fica mais rápido, tá? Fica assim mais efetiva. Você consegue mais efetividade nas suas operações, porque tudo você pode mudar na hora. Pegando mais um item aqui, quase terminando, a gente tem que atentar constantemente nos pontos de mudança de rota. Tem navegadores que eles só querem mudar o rumo, tá? Da proa deles lá, em cima do waypoint que tem que trocar. Por exemplo, eu estou navegando no rumo 090. Em navegação, a gente não fala 90 por extenso. A gente fala algarismo por algarismo. Então, eu estou navegando há 2 horas no rumo 090 e eu vou ter que mudar num ponto ali para 100. Tá ok? Se eu mudar em cima do momento que está o ponto ali, o que vai acontecer? O teu navio, ele desliza no mar. Tem aquela lei da física que quando você vai quebrar a inércia, digamos assim, para partir para outro ponto, a força que está aplicada no corpo lá onde você está, que é o navio, lembre-se que você tem a mesma velocidade do navio, ele vai, se você guinar para boreste, o navio vai começar a deslizar para bombordo e você pode perder o ponto da mudança de rota. Então eu sempre fazia isso antecipadamente. Digo, né, vou fazer 44 anos de vida marítima, né, vida no mar e tudo. Então, quando chega no comandante, o comandante já com modéstia à parte, a prática que eu adquiri, que eu tenho, eu chego 10 minutos antes, eu já sei como está a corrente, eu sei que eu posso começar a mudar. Não é como um carro que eu tenho que chegar numa esquina e dobrar. Não é numa curva que tem numa autovia, numa estrada, que eu chego, só vou virando o volante do meu carro, girando devagar e não. No mar, quando você gira, o teu navio vai deslizando e você pode passar uma distância muito grande do ponto da mudança da rota, tá ok? Finalmente, a coisa mais importante depois de tudo isso que nós vimos, pessoal, é manter constante vigília e atenção durante o serviço de quarto. Isso é em qualquer tipo de navegação ou qualquer tipo de navio. Pode ser um iatezinho, pode ser uma canoa, um rebocador, um transatlântico, um navio de passageiros, tá? Pode ser um submarino à flor d'água, assim, logicamente, porque lá no fundo também o oficial de navegação vai ficar ligado no sonar dele. Então a gente tem que manter essa vigília, que em inglês é conhecida como watch. Watch, que é vigiar, que é a vigília, a gente chama quarto de serviço. Então o oficial que está lá em cima, às 4 horas, se for num rebocador são 6 horas, seja o tempo que for, você não pode vacilar, porque é muito suscetível, você é passivo de bater o seu navio. Graças a Deus, eu nunca na minha vida abalroei, né? Colidi com outra embarcação e também colidir com um ponto. Abalroar é bater embarcação com embarcação. Colidir é bater o teu navio com um ponto fixo, outro qualquer, que não seja um navio. Tá ok? Então você mantém constantemente essa vigília. Eu espero que eu tenha sido bastante explícito. A gente está levando aí quase 25 minutos. Mas é bom você saber, escute quantas vezes você puder, porque é isso que você vai ver na prática, tá? E eu estou prometendo aqui, pode ter certeza que eu tenho tempo, disposição, muita vontade para trabalhar e pegar cada um item desse e mostrar numa carta como é que funciona. Filmar. Não vai demorar, eu tenho as minhas videoaulas, eu estou esperando uma filmadora para poder fazer uma coisa bem legal mesmo, para você conhecer, independente de você estar servindo na Marinha e engajar na Marinha Mercante ou na Marinha de Guerra, e você, por simples curiosidade, você quer saber. Fica aqui um abraço fraterno a todos, os meus visualizadores, tá ok? Se você gostou, dê um like. Se quiser notificações de próximos vídeos, clique nesse sino. E se você não está inscrito, inscreva-se, que você não vai se arrepender. É um prazer muito grande.
Eu sou o comandante Roberto Andrade e sempre digo isso para todo mundo. Eu tenho orgulho imenso, eu tenho privilégio por parte de Deus e eu me orgulho muito de ser um capitão de longo curso, um comandante da nossa gloriosa marinha de mercante. Eu falei de guerra porque a guerra é que nos assessora, nós somos administrados por ela. E conheço muita gente lá e muita coisa a Marinha de Guerra me ajudou e tem me ajudado. Eu agradeço muito esses navegadores de lá também. Tá ok? Muito obrigado. Eu tenho aqui o meu e-mail, tá? roberto.afinatos@gmail.com. Fiquem à vontade para pedir algum vídeo, pedir alguma informação, fazer alguma... Eu não gosto de usar a palavra crítica, nem positiva, eu não gosto de usar. Fazer alguns lembretes, dizer, comandante, o senhor pode melhorar nisso, comandante excelente, pode fazer falar o que quiser lá. E por fim eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.